público aqui presente. Bom, o tema hoje foi a questão do posicionamento que foi entregue às viaturas, mas vou também entrar no tema que o vereador Gilson também abordou aqui. Porque, na realidade, eu votei favoravelmente a questão da iluminação pública para o Natal. Inclusive, até defendi a questão do projeto. Nós estávamos saindo de uma pandemia e realmente achei que era necessário fazer um investimento na cidade para esquentar o comércio, fazer uma movimentação. E também depois eu fiquei um pouco preocupado com a questão dos valores, mas era o que tinha para a época. Mas dia 24 de agosto, eu participei online de uma prestação de contas do Observatório. E anotei algumas coisas, inclusive estava na minha gaveta aqui no plenário. Eu vou fazer uma pequena retrospectiva aqui da iluminação pública aqui. 2018, houve a iluminação pública através de licitação. O cordão de iluminação, que seria de 10 metros, foi entregue 8 metros. Fizeram umas contas aí que parece que dava para ir até na Lua e voltar. Então, foi comprado a licitação 10, foi entregue 8. Observatório. 2019, licitação, sem problema. 2020, não teve iluminação pública de Natal. 2021, aí que nós entramos na questão dos valores. A Prefeitura Recife fez a parceria, né? Resumindo, e foi para o Ministério Público, Observatório. Aí, no final, eu anotei, não constatou que não houve irregularidade. Está com a minha letra. 24 de agosto de 2022, foi transmitido, eu participei ao vivo da questão do Observatório. O Ministério Público constatou que não houve irregularidade e o Conselho homologou e arquivou essa questão. E também, nessa questão, o Observatório, coincidentemente, fez uma observação, né? Que a questão da iluminação deveria ser feita em agosto. Por quê? Esses produtos são originários da China, né? E sempre deixamos, nós estamos em que mês? Novembro. E foi feita uma observação. Então agora, e aí também saiu agora, que nós vamos fiscalizar, porque eu defendo o meu voto, eu votei favoravelmente, vim na tribuna, né? Uma questão de reaquecer a economia francana, agora está lá, né? Está nova, vai ser feita a nova licitação, ficou mais fácil para nós agora. 12 mil cordões de LEDs fixos, 2 mil mangueiras LEDs, 200 cascatas fixas, uma árvore artificial, espero que não seja a mesma árvore que estava aguardada, 66 janelas de iluminação, 267 árvores grandes, médio porte, 85 arbustos. Agora fica mais fácil para nós fiscalizarmos. Então, quando o nobre vereador usa a tribuna, obviamente, coberto de toda a razão possível, só que eu votei favoravelmente, eu defendo e defendi na questão na época, e também acompanhei, vi que o próprio Ministério Público observou que não houve irregularidade. E o Conselho arquivou. Agora nós temos que ficar atentos. Acontece, realmente, quando a gente... Por isso que eu falo, os projetos têm que chegar a essa casa para cada vereador ler e observar o que está acontecendo. E não chegar aqui, enfiar a goela abaixo, a questão de caráter de urgência. E aí começa a briga. Então, quando em 2018 houve, o Ministério Público também teve uma noção. Se era 10 metros, veio 8, alguém tem que ser responsabilizado, porque foi feito através de licitação. Aparentemente que foi um percurso muito longo aí de que foi entregue.
Outro ponto também, é só para a questão que o Gilson abordou com muita propriedade, também como o Gilson foi contrário, eu fui favorável, também eu tenho que fazer a observação. Alguns pontos. CPFL. Tem uma avenida que chama Avenida José Marcelo Leite. 3 semanas essa avenida está escura. Se vocês for observar, aumentou o número do índice de furto em residência nessa avenida, que fica na divisão do Parque Progresso com o Jardim Santana. Aumentou o nível de furto. E não estou falando não, Ricardo, nós fizemos o protocolo para fazer a recuperação como cidadão comum, nem como vereador. E até agora, absolutamente nada. Está totalmente escura a cidade, está totalmente um serviço péssimo de prestação de serviço ao município. Outra situação, a questão do asfalto. Primeiro, parabenizar o prefeito que está fazendo a questão do asfalto. Mas o que não cabe na minha cabeça, se passa por determinadas ruas, por que não asfalta as avenidas do bairro? Por quê? Lá no Parque Progresso, Pedro Nunes Rocha, José Augusto Garcia, Alberto Esquirato, todas as ruas foram asfaltadas. As avenidas que circundam, nenhuma foi. Depois tem que retornar para fazer um novo asfalto, se o maquinário já está lá. Eu não entendo. Aqui na Santa Rita, mesma coisa. Na Vitor, mesma coisa. Passa numa rua, na avenida. Qual que é a logística disso? Qual que é a logística? Parabéns. Só que nós somos a casa de ressonância, eles perguntam para nós, vereador, por que passou nessa rua e terminou na avenida e continuou na rua de baixo e não fez a avenida? Qual que é o significado disso daí? Não existe. As máquinas estavam estacionadas no canteiro à margem da avenida e não fez a avenida. E retiraram as máquinas de lá, estão pintando o solo e daqui a pouco vão ter que fazer a avenida e repintar o solo novamente. Não é, é uma questão de eu preciso entender e vou fazer um requerimento sobre isso. Agradecer 2 coisas. Ponto de ônibus que foi instalado perto da Receita Federal e também as questões das bocas de lobos, principalmente em Antônio Barbosa Filho, que algumas foi feito o levantamento. Mas acontece, quando vai fazer o serviço, tem que fazer na totalidade. Não faz uma boca de lobo e pula a outra. Tem que levantar, porque vai acontecer acidentes sérios com o pessoal de motos. Pessoal da limpeza, me ligaram novamente. As terceirizadas, presta atenção, aí o gabinete do prefeito. As terceirizadas não estão cumprindo a obrigação com aquelas pessoas que trabalham nas empresas. Os banheiros irão ficar novamente sujos. Não estão cumprindo. Há 1 mês e meio não estão recebendo. Nós estamos falando assim, fiscaliza o serviço, fiscaliza a empresa, faz o rompimento do contrato. Porque depois, novamente, nós estamos falando, o servidor, aquela pessoa que está na terceirizada, vai fazer uma ação em cima da prefeitura. Fiscaliza, vai lá, pergunta para que... mas não é servidor da prefeitura. Pergunta se aquelas pessoas estão recebendo. Elas não estão recebendo. Esse pessoal que fez uma licitação, jogou um preço lá embaixo, não está cumprindo com a obrigação. Isso daí, o vereador chega, ontem me ligaram. Você já viu com o prefeito? Você já viu a situação? Nós cobramos toda hora. Não adianta ficar mandando contrato. Aqueles coordenador, aquele responsável, vai nos banheiros e vê que tem os banheiros. Daqui a pouco, o pessoal terceirizado vai abandonar. Porque como que consegue comer? Como que consegue pagar a luz? Como consegue pagar o aluguel? Não tem como. Nós estamos
falando isso várias vezes, a questão da terceirização do serviço. E não, hoje eu estou abordando a questão da limpeza. Já falei na questão da segurança, né? Ontem, senhor presidente, estive no Corpo de Bombeiro, veio um convite através de todos os e-mails dos vereadores. Ontem foi um dia gratificante para mim, que sou da área de segurança. Eu vi o que essa Câmara Municipal pode fazer através dos recursos das impositivas, que o prefeito aloca para outra situação. Está passando as imagens, essas viaturas do Corpo de Bombeiro foram entregues na data de ontem, que vai servir. Nós tínhamos uma viatura de resgate, agora nós temos 2 viaturas do resgate. Agradeço imensamente, né? Primeiro, essa Casa de Leis, a questão das impositivas do ano passado, que desafogou o prefeito, desonerou o prefeito colocou recursos nessas viaturas. Essas viaturas que vão para a sala de aulas, que é a viatura que vai fazer fiscalização, é uma viatura de resgate de alto nível. Ela é veículo de unidade de resgate, construído no padrão de ambulância 2, furgão, carroceria integral em aço, contará com sistema de localização via GPS, sistema de comunicação por ondas de radiofrequência, sistema de sinalização visual sonora, possui também uma maca articulável de alumínio e uma cadeira de resgate para uso de espaços limitados à captação de transporte de vítimas, de até 190 quilos. Essa viatura ali, ela foi uma destinação de emenda da deputada doutora Graciela de 250, e depois houve, através dessa casa e do Poder Executivo, senhor prefeito, um montante de 119 mil para compensar. Porque na hora que ela emitiu a questão dos valores, subiu tudo. E o prefeito tem que fazer a contrapartida, e essa casa fez a diferença também. Então, parabenizar, ontem eu já parabenizei o prefeito, realmente nós estamos dando uma cara nova ao bombeiro. Está vindo também a questão das alterações da LDO, vai ser comprada mais 2 motos, e ontem o Coronel Leal estava presente na solenidade. Se o município vai fornecer mais 2 motos, o bombeiro irá fornecer mais uma. Então, 2 operando e uma na reserva. É o ideal já para o nosso município. Por quê, pessoal? O levantamento estatístico de 2020, o Corpo de Bombeiro atendeu 4.165 ocorrências, né? E o ano de 2021 foi para 4.968, sendo 1.811 ocorrências de resgate e um total de 1.919 vítimas atendidas, 1.600 atendimentos de natureza de incêndio, salvamento e outras coisas. Então, parabenizar. Ontem eu já citei essa casa que no momento que foi feita uma gravação com o seu prefeito, fico muito orgulhoso do olhar dessa casa, porque nós, às vezes, não temos a dimensão exata, de quantas vidas essa viatura vai salvar aí, né? Então, parabenizar também o prefeito Alexandre, né, pela contrapartida que fez, pela valorização. E ontem, no meu discurso, no meu discurso pelo Poder Legislativo, até eu falei, se há 4 anos atrás tivesse feito alguma compensação no bombeiro, a gestão anterior, talvez esses recursos poderiam ser para outras coisas. Acontece o seguinte, a maçaneta estava quebrada, e 4 anos preferiu deixar a maçaneta quebrada. Então, por isso que ontem eu parabenizei o prefeito pelo olhar. Sabe o que acontece? Aquelas viaturas vão em escola fazer o atendimento. Aquelas viaturas vão na periferia salvar vidas. Isso jamais nós podemos esquecer. E parabenizar todo o efetivo do Corpo de Bombeiro pelo magnífico trabalho que desenvolve em nossa cidade. Senhor presidente, obrigado e desculpa o passar do meu tempo. Obrigado, excelência.